28 de julho. De julho de 2025. Eu, Pedro, indo pela Dona Francisca agora para ir para o trabalho. Deus fazendo ainda eventos na cidade de Joinville. Aqui é o cemitério Dona Francisca. E Deus fazendo rajadas de vento. Deus fazendo rajadas de ventos. Hoje, dia 28. No dia 28 de julho de 2025. A palavra de Deus diz que ao ressoar da trombeta, Jesus dará ordem aos seus anjos. Jesus dará ordem aos seus anjos para que recolham os seus escolhidos de todas as nações do mundo. Mas os que estiverem no cemitério de todas as nações do mundo, primeiramente serão ressuscitados e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles perante as nuvens dos céus. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Dia 28 de julho de 2025. Esse túmulo aqui é onde eu, Pedro, botei mel nas duas taças. Onde eu, Pedro, botei mel nas duas taças e joguei lá em frente as duas taças. Falando nisso, hoje no dia 28 de julho de 2025, eu, Pedro, estou aqui no cemitério Dona Francisca para lhes falar, nações, que a vida não acaba no cemitério, que a própria palavra de Deus diz que os mortos em Cristo nesse tempo do fim ressuscitarão primeiro. Hoje é dia 28 de julho de 2025, segunda-feira. Não esquecendo que lá no país de Israel está tendo os 21 dias de jejum, que começou no dia 17 de Tammuz de 5.785, no dia 17 de julho de 2025, e vai até o dia 9 de Av de 5.785, que vai ser no domingo, dia 3 de agosto de 2025. Daí eu, Pedro, farei a mesma coisa nesse mesmo túmulo, porei nas duas taças
que eu e minha esposa comemoremos a Santa Ceia. Eu, Pedro, porei o mel e jogarei no mesmo lugar onde eu, Pedro, lancei as duas primeiras taças, em frente a essas duas colunas lá na planície. Agora não dá para ver porque está escuro. Também aproveitar que eu, Pedro, estou aqui antes do trabalho para lhes falar que as profecias do livro de Daniel são as mesmas do que a palavra de Deus diz no Novo Testamento, que nesse tempo do fim, muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para vergonha e horror eterno, e outros para a vida eterna. E o saber, o entendimento se multiplicará, como está se vendo nos dias de hoje. Aqui no cemitério agora está escuro. Essa parte aqui não tem luz. Essa parte aqui não tem luz. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. E até o próximo vídeo. Não esquecendo que eu, Pedro, colocarei mel nas duas taças da Santa Ceia e jogarei as duas segundas taças com mel da Santa Ceia na planície, onde eu, Pedro, joguei as duas primeiras. Jogarei no dia 3 de agosto, no domingo, simbolizando a destruição do primeiro templo de Jerusalém e a destruição do segundo templo de Jerusalém e a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém, que vai ser nesse tempo do fim, em meio a esse acordo, esse falso acordo de paz, o acordo de Abraão, falso acordo de Abraão entre as nações da OTAN e os países árabes e os Estados Unidos. Isso é um falso acordo de Abraão, onde eles estão comparando o presidente Trump com o rei Ciro do Irã, que facilitou Israel ter construído o segundo templo de Jerusalém. Isso aqui é um pequeno galho que Deus fez cair com o vento. Sendo que esse terceiro templo de Jerusalém será um templo que não será de Deus, porque as nações da OTAN são o reino do bode de Daniel 8 e o carneiro de 2 chifres. Os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, que Deus falou que no tempo do fim esse bode de Daniel 8, que são as nações da OTAN, iriam contra o Irã nesse tempo do fim. Relembrando que Daniel teve essa visão do bode de Daniel 8, que é as nações da OTAN contra o Irã, que é o carneiro de 2 chifres. Daniel estava às margens do rio Ulai,
que fica ali no país do Irã. E que Deus abençoe a todas as nações e até o próximo vídeo. Agora o Pedro vou para o trabalho. Deus fazendo o vento empurrar as folhas. Como diz em Jeremias 10, Deus tira os ventos do seu tesouro, faz os relâmpagos para a chuva, e com o rebombar do seu trovão, logo há tumulto de água nos céus. Esse é o cemitério Dona Francisca. E em breve a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento. A construção também do terceiro templo pagão de Jerusalém. Porque esse terceiro templo de Jerusalém não é de Deus, mas sim das forças malignas lideradas por Satanás. Que Deus abençoe a todas as nações. Também nesse dia 28 de julho de 2025.